Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo que a gente vai falar do querido Graph Editor, ou do gráfico o editor de gráfico, né? O editor de gráfico basicamente é uma forma bem interessante, bem intuitiva da gente ver a animação que a gente está criando. Ele mostra só, não os valores dos keyframes, mas também a interpolação entre esses valores e como isso está acontecendo. Diferente da timeline, né? Que a gente só vê essa linha reta aqui, por exemplo, nessa animação que eu tenho do quadrado vermelho indo para lá e para cá. Aqui a gente não tem uma representação muito boa da interpolação que a gente tem entre os elementos, a não ser que a gente clique no keyframe e veja que essa interpolação é linear, essa é cúbica e tal. Então, o editor de gráfico vai fazer com que a gente visualize isso de uma forma mais fácil. Então, para a gente abrir o editor de gráfico, basta a gente vir aqui na nossa timeline, nos botõezinhos que a gente tem aqui, e aqui a gente vai achar o botão do Graph Editor. Então, se eu clicar, você vê que algumas coisas já mudaram, né? Sumiram os keyframes, apareceram os valores aqui no eixo Y, e o nosso eixo X continua sendo o nosso tempo, mas está vazio, né? Não tem nada acontecendo. Isso porque a gente não seleciona nenhuma propriedade para ver aqui no Graph Editor. Então eu vou abrir o meu retângulo, aqui a gente tem a posição, e se eu clicar na posição, algumas coisas aconteceram. Então agora a gente está vendo uma linha, né? A gente está vendo não só a linha, né? Que ela sobe e desce, a gente está vendo também 3 pontos. Então aqui a gente tem um ponto, aqui a gente tem outro ponto, aqui a gente tem outro ponto. E esses pontos são os keyframes e eles estão, né, no eixo Y da posição que eles estão. Então repara que aqui é 50, 50 aqui no eixo Y. Aqui esse keyframe está no 450, então 450 está bem aqui no gráfico, então é onde esse ponto está. E aí depois ele volta ali para o 50.5. Então basicamente o que está acontecendo aqui é que ele está mostrando não só a posição, né, o valor da posição, mas também a interpolação entre esses valores. Isso vai ficar óbvio quando eu pegar esse primeiro keyframe aqui, e a gente vai mudar a interpolação dele para cúbica. E agora você vai ver que a gente vê aquela curva no gráfico e fica bem mais fácil de visualizar como que um movimento está, né, fluindo para o próximo. Então se eu pegar esse segundo keyframe, também vou deixar uma interpolação cúbica, e aí conforme eu edito agora, né, esse gráfico aqui da interpolação, você consegue ver em tempo real ali o que isso está fazendo com a minha animação. Então eu vou deixar uma animação bem esquisita aqui, ó, bem maluca, para a gente tentar fazer com que esse aqui ainda entre suavemente ali no próximo. E agora a gente tem uma animação que é bem, né? Ela é bem suave, mas ela é bem maluca. Quis fazer aqui só para você ver como que a gente consegue, né, visualizar de uma forma bem melhor quando a gente tem mais de um keyframe e a gente está criando uma interpolação entre eles por meio do Graph Editor. Então aqui agora a gente tem o nosso Bouncing Ball de novo. Desculpa, não é um exemplo mais incrível de Bouncing Ball que você já viu, mas claro, essa interpolação está toda errada, né? Eu quero te mostrar aqui com o Graph Editor, fica bem mais fácil da gente editar aquilo. Eu posso pegar esses keyframes aqui e visualizar exatamente o que está acontecendo com cada um deles. Então esse aqui, para lá, ele precisa de uma aceleração logo de cara aqui, né? Então a gente pode criar essa aceleração direto aqui. E ele vai ter um intervalo bem grande ali em que ele está invertendo a gravidade. E aqui é a mesma coisa, vou puxar um pouquinho mais esse aqui tem que ser uma queda bruta, porque é aqui onde ele está caindo no chão, pá, caiu aqui. Esse aqui também ele vai ter bastante energia, então ele vai subir. Inclusive eu posso pegar aqui de novo, ó, aquela técnica que a gente já aprendeu, copiar o valor dessa curva e colar nessa curva, e agora copiar o valor dessa curva aqui e colar naquela curva ali. Então fica bem mais fácil da gente ver o que está acontecendo, né? E não é, de novo, o melhor bouncing ball que você já viu, mas é de fato um bouncing ball. A gente pode tentar melhorar ele aqui fazendo uma pausa aqui onde a bola quica, né? Já tá bem melhor agora. Vou mudar isso aqui para loop. E agora sim, a gente tem o nosso bouncing ball aqui incrível. Parece que é um animador da Disney que tá fazendo isso aqui, não é? Mas beleza. Uma coisa que eu quero te mostrar é que no editor de gráfico a gente consegue de forma bem intuitiva mudar o valor das coisas também. Lembra que a posição Y aqui dessas bolinhas, né, são a posição em que a bolinha está lá no alto? Então, se eu selecionar esses dois keyframes, segurando, clicando e arrastando eles, eu consigo mudar a altura que essas bolinhas estão, que essa bolinha está pingando. Então, eu posso diminuir isso bastante, e assim que eu soltar, ele vai atualizar o gráfico, né, o zoom do gráfico. Mas agora você vai notar que a bolinha está ficando bem mais baixo. Eu posso selecionar isso aqui também e levar mais para baixo. A gente tem, né, pouco espaço aqui para mover isso aqui mais lá para baixo, mas tem como também. Então eu posso mudar o valor aqui também, se eu quiser mudar a altura que essa bolinha está quicando, e a gente tem um visual bem mais gráfico aqui, né, da altura que ela está quicando. Então agora ela quica bastante, depois ela quica só um pouquinho mais. Então, sabe, aqui no Graph Editor é uma visão, né, bem mais intuitiva da animação que você está criando e pode te ajudar bastante.
E lá no vídeo sobre interpolação, eu te prometi que a gente ia falar depois de uma interpolação especial que chama Cubic Value, né? Então deixa eu fechar o Graph Editor aqui, vou pegar esses keyframes, aliás, vou pegar só o primeiro keyframe aqui e vamos alterar para Cubic Value. Você vai notar que algumas opções aparecem, o gráfico sumiu, né? Para onde foi o gráfico, o que é essa interpolação? Bom, basicamente é a mesma coisa que a anterior, então é uma interpolação cúbica ainda, em que a gente tem aceleração e desaceleração, mas a gente usa isso aqui quando a gente quer editar direto no gráfico. Então eu vou reabilitar o meu gráfico, vou clicar na posição aqui para ver, e agora nota que esse keyframe e esse keyframe eles têm handles aqui, né? Exatamente quando a gente tinha esses handles aqui, mas eu posso transferir eles para editar direto no gráfico, selecionando o Cubic Value, e agora eu posso simplesmente clicar e arrastar nesses handles direto por aqui para fazer a animação que eu quiser. E é claro, lembra que a gente falou que, né, conforme a interpolação que você selecionar, é só desse keyframe para o próximo. Então, por isso, a gente tem, né, o handle aqui, mas não tem o handle aqui do outro lado. Se eu quiser o handle aqui do outro lado, eu preciso selecionar esse keyframe e também colocar uma interpolação cúbica, né, Cubic Value, ali nele. E agora repara que a gente pode criar, né, essa animação de uma forma bem mais intuitiva, direto aqui pelo gráfico. Pode ser, né, tem momentos e momentos em que você vai usar o cúbico ou o Cubic Value para editar direto no gráfico, você vai ser o melhor júri dessa decisão, né? E repara aqui agora também que a gente tem um Bezier assimétrico, né? Quer dizer, o Rive vai tentar sempre ajustar o ângulo, né, para que uma animação flua bem para a próxima. Então, conforme eu ajusto aqui, né, eles podem ter comprimentos diferentes, mas você vai notar que a gente nunca consegue aqui ter o ângulo diferente. Mas, com certeza, isso aqui é um improviso, se eu segurar Alt, veja lá, tem um atalho, se eu segurar Alt eu consigo quebrar a relação entre esses dois handles aqui e consigo criar uma coisa bem mais maluca aqui se eu quiser. Então a gente pode editar, e aí eu vou selecionar todos esses aqui, todos esses que restam, também vou colocar o Cubic Value aqui neles para todos eles terem um handle. Então agora você vai notar que a gente pode fazer a curva que a gente quiser aqui direto pelo gráfico para fazer o bouncing ball mais maluco que você já viu, mas tá só para te mostrar esse exemplo aqui. Você pode sim editar esses handles direto no gráfico se você quiser ter uma visão mais intuitiva ou mais interativa da animação que você está criando. Eu recomendo bastante. Mas um trade-off, né, uma coisa que você vai enfrentar aqui é que você não vai conseguir copiar e colar as animações com tanta facilidade, porque se você ver, se eu clicar aqui, não tem mais aquele número para eu copiar e colar, né? Então tenha isso em mente. Até agora, não tem não tem uma forma de você copiar e colar o easing quando você está usando o Cubic Value. Pode ser que no momento que você está assistindo esse vídeo, isso já foi adicionado. Então, toma essa afirmação aí com uma dose de sal. Quando você estiver usando o Cubic Value, você vai ver algumas outras opções aqui de Auto Bezier. Eu não vou cobrir isso nesse vídeo por enquanto, mas fica livre aí para experimentar, para ver o que essas coisinhas fazem com as suas curvas. Eu vou parar esse vídeo aqui por aqui, então não esquece de marcar ele como um gostei e fica aí brincando no gráfico um pouquinho. Eu espero que você pegue prática rapidinho, não é tão difícil, mas pode demorar um pouco para se acostumar, principalmente se você estiver vindo de outro software de animação, onde os atalhos são diferentes, o jeito que clica, o jeito que mexe é diferente, mas vai experimentando, você vai se familiarizar bem rapidinho. Eu te vejo no próximo vídeo.